Olá, meus alunos TGA, professor Poretti aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente entra em administração geral e a gente vai ver a importância do trabalho de Jules Henry Fayol, que a gente estudou em administração moderna, depois de ter estudado Taylor, Fayol, Fordismo, Taylorismo, né? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre a administração geral. Vamos terminar falando sobre doutrinas de responsabilidade social, de ética. Isso é muito importante hoje na administração global. Então, quando nós pensamos numa empresa, a gente estudou a escola sistêmica, né, de administração, depois a cibernética, que foi a transferência de parte da mão de obra humana para as máquinas, nós falamos bastante que administrar é fazer o melhor gerenciamento dos recursos. Quais recursos uma empresa precisa? Recursos humanos, materiais, financeiros, informação, espaço, tempo, tecnologia, etc, etc. Não é? Então, todos os recursos que entram numa empresa, eles passam pelo processamento, não é? E são devolvidos ao mercado, ao ambiente, como formas de produtos, serviços, informações, energia, etc. Não é? Pensando nisso, então, na atualidade, faz melhor gestão do seu negócio aquele que atinge melhores metas e resultados com o uso do seu recurso. Ou seja, o melhor uso de recursos traz metas e resultados, às vezes até de forma antecipada, sem perdas, com aumento de lucro, diminuindo prejuízos ou zerando prejuízos, não tendo prejuízos e buscando maiores lucratividades, não é? Então, as empresas hoje pensam nas suas operações, a gente está passando por uma transformação interessante, né? Muitas empresas estão fazendo operações administrativas com os funcionários em casa, reduzindo, não é, o gasto de água, luz, energia, né? Todos os tipos de insumos que são usados em escritórios, por exemplo, né? O marketing hoje é fundamental para criar relações, criar relacionamentos da empresa com o mercado, para estudar o comportamento dos consumidores, o uso financeiro, o uso das finanças, o melhor uso financeiro das empresas, buscando melhores resultados financeiros e econômicos, a busca de recursos humanos, o setor, né, departamento de recursos humanos das empresas, buscando os talentos humanos no mercado para colocar no ambiente de trabalho e a pesquisa e o desenvolvimento como forma incessante na busca de melhorias de produtividade, de produção, de motivação, de qualidade e de desempenho de produtos, né? Então, a administração geral hoje tem esta visão. Então, deixe o meu funcionário trabalhando em casa, faça o melhor uso do recurso humano assim, se é possível deixá-lo, por exemplo, na parte produtiva não, na parte administrativa sim. Terceirizo ou não o departamento? Então, vamos pensar no seguinte: o que se pensa hoje sobre o que Fayol deixou para nós, que foi planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar, nós pensamos na liderança hoje, porque quem tem boa liderança de mercado tem bons gestores, bons líderes dentro da empresa, para fazer o planejamento, para organizar, para determinar caminhos, metas que têm que ser alcançadas, para organizar os recursos a serem utilizados para o planejamento, para que o planejamento dê certo, para a execução de tarefas, para o controle, ou seja, eu estou alcançando o que eu previa alcançar com o uso dos meus recursos. Então, a liderança é o fator fundamental para a gestão das empresas na atualidade. Por quê? Porque é a liderança que consegue trazer os resultados. E uma coisa que me preocupa muito, eu já comentei para vocês, que a pressão que as empresas, alguns líderes têm feito de forma estratégica, ela é temporária. Pressionar pessoas para buscar resultados, ameaçando, fazendo coerção, é perigoso, porque isso faz com que as pessoas não se sintam bem no ambiente de trabalho, se sintam desmotivadas. A gente trabalha por determinado tempo sofrendo pressão. As pessoas têm rupturas diferentes pelo tempo que sofrem pressão. Alguns aguentam mais, outras aguentam menos. Isso é ruim. Pressão nunca será, nunca foi, não é e nunca será uma forma estratégica. Pressão é ruim. Eu preciso trabalhar sim com os talentos das pessoas. Muito bem. Então, olha, administradores são todas as pessoas responsáveis por recursos materiais, financeiros, tecnológicos, instrumentos de trabalho e por pessoas. Então, a formação do gestor hoje tem que ser muito mais pelo relacionamento interpessoal do que pelo relacionamento de trabalho. Ok? Então, nós temos aqui três
tomadas importantes. Primeiro, administrar é tomar decisões, sempre. Quem trabalha comigo, como trabalho, por onde começa, em que caminho segue. Então, administrar é tomar decisões sempre. Administrar é gerenciar pessoas, exatamente. Como? Tomando decisões por elas e com elas. E administrar é trabalhar com informações. Líderes bem formados e bem informados tomam as melhores decisões porque gerenciam as pessoas de forma coerente, correta, motivacional. Percebem isso? Então, esse tripé de administração é fundamental entender. A administração moderna ela precisa ser participativa, não coercitiva. Muito bem. Agora, por que eu faço a melhor gestão? Com a melhor gestão dos meus recursos, o que eu consigo? Eu consigo melhores índices de produtividade. E o que é essa fórmula? O que é a produtividade? Olha, produtividade é a relação entre os resultados obtidos em relação aos recursos utilizados. Então, a relação entre o que eu produzo e os recursos que eu produzo pode me levar à produtividade ou não. Vamos entender melhor? Eu tenho aqui algumas explicações. Então, imagine o seguinte, numa relação de produtividade em que eu tenho 20 pessoas que operam 20 máquinas, praticamente uma pessoa por máquina, e por dia eu transformo 10 toneladas de aço, 8 horas de trabalho por dia, eu tenho 100 mil produtos. Eu tenho um grau de relação de produção com os recursos usados. Se eu quiser obter produtividade, eu preciso variar alguns desses recursos. No caso aqui eu variei dois. Eu não variei as pessoas, eu variei o recurso máquina de 20 para 28, que agora passam a transformar 12 toneladas, então variei 2 toneladas por dia no mesmo tempo, 8 horas por dia de trabalho. Então eu variei dois recursos aqui. Então eu variei as máquinas e a minha empresa investiu em máquinas e comprou mais 2 toneladas por dia para transformar em produtos. Mantive as horas e os trabalhadores. E agora com isso eu consegui um aumento de 40% na minha produtividade. Então, eu consegui com 8 máquinas a mais transformar 12 toneladas por dia com a mesma quantidade de recursos humanos no mesmo tempo. Então eu tenho 140 mil recursos por dia agora. Olha. Então eu tenho uma produtividade, um aumento de produtividade quantitativo, né? Eu variei os equipamentos, transformo 12 toneladas no mesmo tempo por dia usando as mesmas pessoas. Isso é um índice de produtividade. Eu posso diminuir, tem empresa que faz isso, ela tira 2 pessoas, não é? E ela com gente a menos, o mesmo equipamento, mesma quantidade, mesmo tipo, vai produzir 100 mil. Eu tive um aumento de produtividade das pessoas aqui, elas passam a produzir mais, isso é perigoso. Elas trabalham mais com o mesmo tempo, com maior velocidade para produzir a mesma coisa, porque eu tirei gente. Eu posso ter um aumento de produtividade por pessoa. Então, se cada pessoa produzir aqui, se eu dividir 100 mil por 20, eu tenho índice de produtividade. Então, cada pessoa vai produzir um pouquinho mais. Entendem isso? Então, a variação dos recursos, né, pode me trazer produtividade ou não. Então, olha, quais custos eu variei aqui? Eu vou pagar mais energia elétrica e mais matéria-prima. Lógico que eu vou pagar também pelas máquinas que eu comprei. Mas eu não aumentei o salário e está dentro do mesmo tempo. Eu tive uma variação. Conseguindo vender 40 mil peças a mais, eu aumento o meu faturamento e pago melhor os fornecedores, pago com tranquilidade, pago investimento em máquinas, porque pago o aumento de energia elétrica, mas o aumento das pessoas não houve e nem da carga de trabalho por dia, eu não pago hora extra. Então eu posso variar a produtividade em índices de formas diferentes, por máquina, por horas e tal. Tudo bem? Muito bem. Pensando nisso, eu não posso fugir da minha responsabilidade social. Não é porque as pessoas vão tomar conta de mais máquinas que eu vou escravizá-las por isso. Não posso. Não é? A responsabilidade social é muito importante, porque é o grau de responsabilidade maior, igual ou menor que uma empresa tem para com as pessoas, para com o ambiente externo. Então, olha o Oliveira como ele fala. Responsabilidade social da organização ou responsabilidade corporativa é a obrigação que uma organização tem de agir de maneira que sirva tanto os interesses próprios da empresa como os interesses da sociedade. Então, uma empresa ela não pode se construir para causar prejuízos ao meio ambiente e às pessoas
que compõem a sociedade, aos grupos diferentes da sociedade. Percebe? Há duas visões. A visão clássica, ela é pernóstica e perigosa, que é a visão que vem de acionista, que não tem ideia de responsabilidade social. Ele empresta, ele compra ações da empresa, ou seja, ele coloca o capital na empresa para a empresa usar e ele quer ser remunerado por isso. Então ele não está preocupado com responsabilidade social. Então, olha, a única responsabilidade da administração é conduzir os negócios com o máximo de lucro. É a visão do acionista. É perigosa essa visão. Uma visão socioeconômica é a mais ideal, porque ela respeita as pessoas, o mercado e o capital da empresa. Então, qualquer organização deve se interessar pelo bem-estar social externo e não somente pelos lucros corporativos. Então, é socioeconômica, é uma visão financeira, econômica, porém uma visão social também. É o que mais interessa na gestão participativa hoje, não é? Então, pensando no exemplo que eu dei, olha, o grau de responsabilidade de uma empresa ele tem que ser sempre alto, ela tem que se envolver e respeitar o ambiente, respeitar as pessoas externas e internas da empresa. Grau mediano não é ruim, mas é um grau de aceitação da pressão. Eu correspondo à pressão social. E a reação é aquela que a empresa nega, é um grau negativo, baixo, ela vive brigando com a sociedade em sua defesa. Ela polui e diz que não polui. São empresas que mentem. Isso é muito perigoso. A gente vê no jornal todo dia isso acontecendo. Empresas que escravizam, fazendas que escravizam pessoas. Trabalham em troco de comida e de lugar para dormir. Acaba um semestre, acaba um mês, estão devendo para a empresa. Então são empresas que são irresponsáveis socialmente. Então a gente precisa pensar muito nisso, não é? No alto grau de responsabilidade social. E isso vem da ética dos gestores, dos donos da empresa, dos trabalhadores, isso é muito importante. Então eu tenho aqui alguns estágios de ética na responsabilidade social e eles têm um perigo, não é? Quando eu sou obrigado a trabalhar com ética e eu não sou ético, não é? Que ação que é essa? Então, estágio pré-convencional, então não há regras, então as pessoas que se danem, é o que a literatura fala, o mundo é dos espertos, a ética do darwinismo, o mais forte sobrevive, isso é péssimo para nós. Em relações humanas civilizadas, não é o mais forte que domina não deve ser assim, embora aconteça. O estágio convencional, então a ética é convencionada, a ética das convenções, são os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não é? Então eu tenho que obedecer regras, mesmo que eu não concorde com elas, mas eu tenho, porque isso é importante para a sociedade. No estágio pós-convencional, é idealismo moral, as regras são seguidas por convicção e não por obrigação. Ele é importante. Então eu sou um indivíduo ético. A minha gestão vai ser ética, eu não vou prejudicar nem a empresa, nem as pessoas que trabalham comigo e nem a sociedade. Então eu preciso pensar nisso, a ética está acima de tudo. Quando a ética está acima de tudo, a responsabilidade social de uma empresa não falha. Muito bem. Agora, existe uma doutrina da responsabilidade social e uma doutrina dos acionistas. Então, o acionista é aquele que acredita que a empresa faz o que tem que fazer, mas ele quer o dinheiro. Ele não se importa com responsabilidade social, nem com prejuízos, ele quer ser remunerado pelo dinheiro. Já a doutrina da responsabilidade social, as empresas têm que entender que elas usam os recursos da sociedade. Elas usam água dos rios, dos mares, percebem isso? Elas usam os mares para transportar produtos por meio de navios, né? É justo que as empresas tenham responsabilidade em relação à sociedade. É justo, ético e necessário. Muito bem. Agora, continuando nessas visões, né, olha, benefícios e prejuízos causados pelas empresas estão no centro do debate da responsabilidade social. Então, emprego e pagamento de salários são benefícios ou são obrigações? Então, se a empresa me contrata, eu tenho a obrigação de trabalhar com ética, a empresa tem a obrigação de me dar um ambiente de trabalho digno de trabalho e me paga em dia o salário, o que combinamos vai acontecer. Geração de riqueza e distribuição de lucros, olha que importante. Fornecimento de produtos e serviços para o mercado, produtos éticos, criação de padrões de qualidade. A empresa não pode fabricar uma coisa pensando que ela dure pouco para ela poder vender mais, né? Produção e reconhecimento de tecnologia. Então, há benefícios quando a empresa é responsável socialmente e trabalha com ética. Agora, prejuízo, despejo de resíduos de uma empresa na água limpa. Então, água suja
podre, poluída no rio, no lago, no mar, não é? Esgotamento de recursos naturais. Então, não reflorestar e só desmatar, isso é péssimo, né? Exploração de pessoas no ambiente de trabalho e corrupção de políticos e funcionários. Como a gente vê que a ética está corrompida, ou seja, há um apagão ético na nossa sociedade moderna. Isso é muito triste. Nós temos que pensar nas crianças que serão os gestores, os empresários, os professores, os bibliotecários, os engenheiros, ou seja, os profissionais do futuro, e nas pessoas que não têm condições de buscar uma profissão após uma faculdade. Nós vamos pensar nas pessoas que precisam viver e não simplesmente sobreviver, não é? Muito bem. Então nós já iniciamos aqui falando da importância da administração com visão geral. Eu não posso pensar só na minha empresa e no lucro que ela vai ter. Eu tenho que pensar na minha empresa, no lucro que ela deseja ter, mas eu não posso desrespeitar a sociedade. Percebe? Eu não posso desrespeitar quem trabalha para mim, pela minha empresa, porque trabalham comigo por um bem maior, pela sociedade. Eu gero emprego, pago taxas, impostos, eu alimento o governo que alimenta outras pessoas. Então, a corresponsabilidade social com ética é muito importante na gestão. Vamos falar ainda muito sobre isso. Muito obrigado, bons estudos.